Ao vivo, Maria Martins, Escola de Constelação Familiar BSB para o mundo. Esperando aqui a minha amiga querida Ana Fátima, que vai falar hoje pra gente sobre lealdade. Oi, Ana, olá, boa noite. Gizinha, Elaine, Valdete, Ana. Olá, Valdênia, sejam bem-vindas. Que maravilha ter vocês aqui. Vou chamar a Ana pra gente já ir batendo um papo. Vamos lá ver? Olá, olá, sejam bem-vindas. Ai, já era Oi! o negócio? Eu já te chamei. Que a gente aproveita bem o tempo. Não mexe muito nisso não, Maria. Só você que me faz fazer umas coisas dessas. Olha, eu estava acabando de falar ali para o Jax que, assim, uma das coisas boas, né, da quarentena e também dessas lives que eu estou fazendo é que eu estou podendo interagir com as pessoas, com vocês, né? Você sabe que eu amo você, né, Ana? Ah, e o amor aqui é igual. Vocês dois, né? Vocês são a minha porta de entrada para as constelações, né? Hoje eu sou Pois é. terapeuta, eu já constelo, mas é por causa de vocês. Vocês, inclusive, Não, a gente foi à porta, mas foi você que caminhou até a porta. Foi você que chegou na porta, que abriu e que tomou a decisão de entrar e de mergulhar e de começar aí nesse caminho, né? Que mas é é tão porque rico. vocês me inspiraram. Vocês me inspiraram. Eu sou professora. Então, eu sei muito bem que essa porta de entrada, ela também depende muito da inspiração. A gente pode tanto acolher quanto assustar, entendeu? Eu, Vocês, re... vocês me acolheram e ó, seguraram. eu recebo e agradeço e me alegro profundamente de ter essa porta, né? De termos essa porta, porque a gente tem certeza que você realiza um excelente trabalho com essa abordagem também. Ai, obrigada. E para o mundo, né? Como você mesma disse. Essa É, abordagem não é simplesmente uma abordagem terapêutica, na verdade, né? As constelações, elas nunca. têm uma coisa que parece que vai te chamando mesmo, né? Tem dia que dá vontade de desistir, diz, vou mexer com isso mais não, esse negócio é muito trabalho. Aí, de repente, você se vê numa situação que você fala assim, olha aí, ela tá me chamando de novo, tá me acolhendo de novo. Então, a gente tem que seguir o fluxo mesmo da vida, né? Vale a pena seguir esse fluxo. E aquele exercício que eu compartilhei contigo, né, que a gente fez, que eu fiz com Uhum. o Jacques, que na verdade não somos, não é, a gente não trabalha só para o cliente, né? E é o sistema do cliente. Eu já tinha tido essa impressão quando a gente fez o curso presencial, né? E fazia Uhum. as palestras e tudo. Eu tive essa sensação, ficou claro para mim, que não é só a pessoa que se movimenta, tem um sistema ali atrás com alguma questão que quer ser olhada, sabe? Então eu sinto isso muito claro nos alunos que vêm até nós. É empurrado, assim, o sistema vai dizendo, vai, vai, vai. É o que faz aproximar, né? A questão, é o que a física quântica explica, né? Na linguagem deles lá. O nosso professor Décio, inclusive, ele diz que a riqueza do trabalho no grupo, principalmente, né? É exatamente essa, que quem é mais trabalhado é quem está participando do grupo. Às vezes, muito mais até do que o constelado. Que muitas pessoas nem precisam fazer a constelação, mas só de servir como representante, ou muitas vezes só de estar ali participando, ela já faz o movimento dentro dela, né? E isso é maravilhoso, né? São respostas que estão dentro da gente. Então, elas só estão ali É, esperando a pergunta, né? Para elas poderem descontar. é verdade. E é interessante que quando um grupo se forma, eu não sei se você já observou isso também, eu vejo que cada pessoa que vem, ela traz uma parte para formar uma engrenagem
para que aquele grupo flua, né? Para que aquele grupo ganhe muito. É muito interessante observar quando os grupos se formam, né? As questões às vezes são tão parecidas que você fala, meu Deus, uma está complementando a outra, não é? São as pecinhas do quebra-cabeça, né? Eu acho que isso faz, inclusive, ficar interessante, às vezes até divertido. Aí, às vezes, a pessoa acha estranho, né? A gente dizer, nossa, mas é divertido. Mas não é o sofrimento do outro que é divertido, é você ver a solução, é você ver que tem o caminho, é você ver que muitas vezes a gente não enxerga coisas tão bem assim, ó, no nosso narizinho, né? E isso serve para todos, mesmo depois que você começa a caminhar dentro da constelação, né? Tem gente, inclusive, que são lá os nossos mestres e eles mesmos reconhecem que de vez em quando eles tomam lá o mesmo tombo que tomaram há sei lá quanto tempo atrás, mas aí você já tem mais visão, você reconhece, você consegue seguir adiante, ó. Tô vacilando aqui nesse pedacinho, então vamos consertar. Essa ideia da coisa mágica, né? Eu acho isso importante da gente falar também. A terapia ela não acontece de uma hora para outra, né? Na verdade, é uma técnica que faz lá um raio-x do que está acontecendo lá dentro do seu inconsciente, lá no seu sistema familiar. Para algumas pessoas, só de enxergar onde é que ela está ali emaranhada, isso já liberta. Para outras, não, a caminhada é mais longa um pouco. Para algumas pessoas, ficam anos para conseguir chegar naquele ponto. Mas chegam, isso é o importante. E essa caminhada também se torna mais leve. Não é o resolver e pronto, agora estou pleno, maravilhoso, iluminei. Mas é uma caminhada que se torna mais leve, é uma caminhada que se torna mais alegre. Você começa a aprender a lidar com essa realidade e enxergar essa realidade, né? Isso, É. isso é esplendoroso. Sabe o que eu costumo comparar? Essa caminhada, né? Quando a gente chega nesse caminho, normalmente a gente vem aí com uma mochila cheia de pedra, que é é o meu entendimento, né? A analogia que eu faço. Então você chega ali já morrendo, como um burro que está com uma carga que você não consegue, já não consegue mais suportar, porque quando a gente vai para esse trabalho é porque o negócio tá pegando. Você não vai porque a sua vida tá maravilhosa, né? A gente vai Se sua vida tiver... gente. Você vai porque você tem uma ferida que te rói e você quer olhar para aquilo. Então você chega lá com uma mochila cheia de pedras. Aí você se põe a caminho. A cada questão que você consegue olhar, a cada giradinha, né? Assim, giro pequeno, movimento pequeno que a gente faz naquela chave, para mudar essa postura interna, a gente vai liberando algumas pedras, né? E vai deixando à margem do caminho as pedras. Ou vai entregando as pedras para o dono delas, né? Que é o que nós vamos falar hoje, né? Exatamente. Às vezes a gente carrega pedras dos outros, né? Que não são nossos. Exatamente. E quase, eu acredito que a maioria delas, né? A maioria delas a gente vai pegando. Né? Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre lealdade. E assim, gostaria de começar falando sobre essa questão que está acontecendo aí no mundo, né? Sobre o racismo que está acontecendo agora, o fato que aconteceu lá nos Estados Unidos. E assim, você tem alguma coisa para falar para a gente sobre lealdade nesse contexto aí que está acontecendo? Esse contexto tem tudo a ver com todos nós, e brasileiros principalmente, né? Quando, na verdade, a gente sente muitas vezes uma revolta até desproporcional para aquela ocasião e aquele momento, né? Que não me entendam mal, não quer dizer que seja desproporcional estar revoltado, estar triste com a situação. Não é isso. Mas é porque a gente vem carregando essas pedras dos nossos ancestrais, né? E muitas vezes isso pode, inclusive, nos impedir de seguir e de fazer com que essa vida valha a pena a partir de tudo que eles passaram. Com muita. Eu acho que é uma coisa muito positiva a gente perceber o despertar para essas questões. Agora, despertar com violência, será que vai nos trazer algum saldo positivo? Né? E de onde vem esse sentimento de violência, de enfrentamento? Né? E isso é uma coisa que vale a pena a gente se perguntar.
né? Na verdade, eu estou sendo leal para o mais ou estou repetindo coisas que aconteciam lá atrás? Né? A gente vê muitos movimentos dessa repetição, pessoas que fazem as coisas muitas vezes que prejudicam tanto a elas mesmas e elas nem sabem, de repente, o porquê fazem aquilo. Não é muito difícil você ouvir uma pessoa dizer assim, nossa, quando eu vi, eu já tinha explodido. Quando eu vi, já tinha acontecido. E às vezes as pessoas falam, ah, que nada, né? Conversa fiada. Mas muitas vezes isso é sincero mesmo. Né? Parece que aquilo ali está tudo guardado. É a mochila de pedras que você guardou. O negócio vai pesando, 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 pesando. E uma hora isso tudo explode. Nós vivemos num país que teve escravidão. Né? Você escravizar um outro ser humano é uma situação que traz consequência para todos, para quem é escravizado e para quem escravizou. Né? A gente vê se repetirem essas Pode, só um situações no pouquinho, mundo pode fazer inteiro. Né? pergunta sim, gente. Desculpa, eu não falei. Aqui vocês podem fazer perguntas, a gente vai ter um imenso prazer em responder, né, Ana? Aquilo Se que a a gente gente souber, souber, vai na hora. Se a gente não souber, a gente aí a gente passa a fala, minha bola. filha, nós vamos saber. Nós vamos procurar saber. Nós vamos E procurar saber e talvez, responde no. ou talvez você saiba e depois você vai contar para nós. Sabe o que eu observo, Ana? Que às vezes, assim, pelo movimento de lealdade, a gente causa mais dano do que o dano inicial, né? Então, por exemplo, esse fato que Exatamente. aconteceu nos Estados Unidos. Morreu uma pessoa, mas eu não estou acompanhando totalmente assim, porque eu também não consigo ficar ligada nisso. Mas Não, na imagine numa verdade, tá. manifestação, Na verdade, ele numa, foi abordado por um policial por conta de sim, um delito pequeno, né? E o que aconteceu foi que realmente a reação do policial também foi muito desproporcional, né? Colocou o joelho no rapaz, ele avisou que não estava conseguindo respirar e ele foi morto dessa forma. Né? Aí foi um fato que desencadeou tudo que estava guardado ali dentro, né? Foi uma coisa que foi. Nós estamos vivendo um fenômeno no mundo que vale a pena a gente parar, né? Quem somos nós para explicar o que está acontecendo? Muita gente tem tentado seguir por um caminho, por outro e tentar explicar, mas que explicação seria assim, né? Realmente fidedigna para o que nós estamos vivendo mundialmente? Não é só a questão do vírus, da doença, né? Da pandemia. Dentro dessa sim, pandemia, sim. olha quantos caldeirões estão fervendo. Essa É. situação de colocar as pessoas dentro de casa, ela colocou também as pessoas olhando um pouco mais para elas. Todos nós estamos olhando um pouco mais para nós. Um dia desse, até com uma cliente, a gente, né, ela conversando e falando a respeito das questões dela, e dizendo da dificuldade que ela estava para ficar dentro de casa, porque ela não sabia o que fazer dentro de casa. E aí, a gente conversando e tudo mais, você acaba levando para a questão sistêmica e tudo mais. Mas, imagina aí, o que, que a sua avó fazia dentro de casa o dia inteiro? Sua mãe trabalhava? Não. Fora, né? Trabalhava só em casa. Então, imagina. Ela é minha mãe. Você acredita que a minha mãe não tem dificuldade nenhuma de ficar dentro de casa? Ela ainda está fazendo máscara, ela resolveu voltar a estudar. Ela achou um monte de atividade. Ela ficava, gente, eu não estou entendendo, estou apavorada. Tá bom, tá dentro de casa, vai fazer as coisas de casa. E Então, tem será que a coisa, né? gente. E será que a gente não estava precisando resgatar isso daí, né? O ficar em casa? Eu, sinceramente, acho que nunca na minha vida, acho que nem quando eu era criança, porque eu comecei a ir para a escola muito cedo, com 5 anos eu já ia para a escola, eu não me lembro de ter ficado tanto tempo dentro de casa. Eu aprendi a fazer umas coisas em casa que eu não sabia fazer, não. É vergonhoso, mas eu não sabia. Eu não estou tendo dificuldade, não, porque eu já venho aí nesse caminho de. Eu fui convidada, né, pela vida para ficar dentro de casa. Eu acho que você já deve ter me ouvido falar sobre isso. E cuidar da minha família, porque era o último lugar no planeta que eu queria ficar, era dentro de casa. Mas a vida pegou e falou assim: olha, você precisa olhar para o seu marido, você precisa olhar para essa relação, você precisa olhar para as suas filhas. E o que me marcou muito esse de olhar para as filhas é que quando eu dava aula de personal,
eu estava dando aula assim. Eu era muito competente, então encheu a agenda de manhã, encheu a agenda à noite e já estava comendo uma parte da minha tarde. Então eu estava ficando o dia todo fora de casa. Só por conta Aí um disso. dia, aí um dia eu cheguei em casa, aí tava as duas meninas em frente à televisão. Elas tinham comido assim um monte de coisa, sabe assim, de coisinhas que tinha essas bobagens que a gente compra que é para dar para o mês todo. Elas tinham devorado ali naquela tarde. E eu fiquei olhando para elas e vi que as duas estavam engordando, né? Aí eu olhei para aquilo e falei, caracas, eu tô indo treinar as pessoas, ajudando as pessoas a ficarem em forma, levando e tudo esse conhecimento, e olha como é que tá aqui dentro de casa. Aí ali eu comecei a virar uma chave. Aí as coisas foram acontecendo e eu realmente, o Jax, né, tinha lá suas dificuldades e por alguma coisa que a gente sabe, mas eu não vou nem falar aqui, eu fui arrastada para olhar para minha família, né? E se eu não tivesse feito isso, eu não sei aonde que cada um estava, né, nesse momento. Então, eu já vi nesse movimento de ficar dentro de casa, então para mim não falta o que fazer, eu preciso dizer assim, não, agora eu vou parar isso para poder fazer isso. Então, para mim está muito tranquilo, né? Aí tem uma pergunta aqui, Ana, como podemos nos posicionar e não se omitir em questões sociais numa perspectiva sistêmica? Você acabou de falar Compreendeu? aí, né? Entendi. Ela está aqui, acho que fixou aqui. É, você acabou de dizer, é a gente tomar o nosso lugar. Quando a gente fica querendo tomar o lugar do outro e resolver o que é do outro, isso não é de bom, não traz um bom tom nem para nós nem para o outro. Traz sofrimento para nós, traz sofrimento para o outro. A gente pode ver toda a situação, mas nos colocar no nosso lugar. O que, que eu faço dentro do meu lugar? Né? Você colocou aí muito bem, lugar de mãe, lugar de esposa, seu lugar de professora, seu lugar de terapeuta, seu lugar de personal trainer. Né? Qual é o meu lugar? Qual é a minha situação dentro disso? A gente só tem ferramentas eficientes para lidar com os relacionamentos e as situações do nosso lugar. Então, se eu pratico essa questão de acordo com o lugar onde eu estou, eu já estou fazendo a minha parte. Não tem como fazer a parte do outro. Indignar-se por conta da situação do outro vai fazer com que o outro também se revolte contra você. A gente às vezes se coloca naquela situação de, né, ó, eu não faço isso. Será que eu não faço isso? Quando se fala de racismo estrutural, estrutural quer dizer que ele acaba vindo arraigado na gente. Quantas vezes nós nos vimos olhando para uma pessoa de uma forma preconceituosa? E às vezes a gente nem percebe que está fazendo isso. Quem apanha, não tem um ditado antigo que diz: quem apanha não esquece, mas quem bate não lembra nunca mais. Então, em que momentos eu, na minha vida, posso tomar atitudes diferentes, né? Essa história de estar julgando o comportamento do outro, a gente já sabe que ela se volta todo dia contra nós. Quando me incomoda muito o comportamento do outro, significa que ele está aqui, arraigado dentro de mim. Ou eu desejaria ter um comportamento parecido e não consigo ter, ou, na verdade, eu penso parecido ou penso igual e eu não aceito pensar igual. Então, o julgar é que é o perigo, né? Vamos olhar com amor para todos os lados. Aí vai ser controverso, vai ter gente que vai ficar bem bravo, né? Mas a gente precisa olhar com amor para todos os lados. Porque ninguém se coloca dentro de uma situação por acaso à toa e por coincidência. A gente já sabe que a coincidência não existe. Nós estamos no lugar que nós deveríamos estar, porque é ali que é necessário para nós. E se eu estou vendo essa situação e se eu tomei conhecimento dela, é porque ela tem alguma coisa que tem ressonância comigo. Então, em que eu posso trabalhar isso daí? Né? Eu vou repetir ou eu vou partir daí e fazer alguma coisa que seja positiva dentro disso daí, mas honrando quem fez lá atrás. Quem fez lá atrás fez, porque era a situação que tinha, a circunstância que ele tinha, né? Era o que era preciso fazer. Acolher a realidade, né? Aquela história, vou continuar brigando com a realidade, com aquilo que está acontecendo.
mas também olhar essa realidade com os olhos de hoje, né? Não com outros olhos ou olhos de outra pessoa, né? Hoje até teve um cliente meu aqui que falou, ele estava muito bravo, mas muito nervoso, eu acho que cai bem aqui com o nosso assunto, por isso que eu vou lembrar disso. Eu acho que os casos ajudam mais, né, a gente, do que Sim, só sim. teoria. Mas bravo, muito, muito indignado, porque uma amiga estava sendo muito, assim, ingrata com os próprios pais, mas era uma revolta. Eu disse, sim, mas e o que você vai poder fazer com isso? Para que serve essa revolta, né? Ah, não, é problema dela, né? Eu falei, sim, na verdade, quem pode resolver isso é ela, mas e para você? Como é que isso bate? Né? Então, para e dá uma olhadinha para dentro de você. Aí, às vezes, a primeira reação é uma reação assim de, né, braveza. Como assim, né? Tô falando de uma coisa que é tão séria, tão grave. E aí se voltou contra mim, não é que se voltou contra você. Você está tendo a oportunidade de trabalhar dentro de você essas questões que estão te incomodando. Olha que grande oportunidade que nós estamos tendo no mundo. Está sendo sofrido, gente. Está sendo uma coisa. Foi pesado, foi para o mundo inteiro. Quem falou que o mundo não podia parar? Pode, e para. Se for Pode, necessário, pare. para. E por que que eu não posso parar, né? As nossas desculpas são sempre essas, não é? Eu não tenho tempo, eu não posso parar, eu não posso deixar de fazer o que eu faço, eu não posso mudar, eu não posso viver diferente. A contraprova está toda aí, ó. A gente pode ou não pode se adaptar a uma nova realidade? É verdade. Então, e às vezes, né, indo aqui um pouquinho para a questão do sistema, né? A gente está ali tão arraigado a um comportamento, a uma acusação, né, ao nosso próprio sistema por conta de algo que aconteceu lá atrás. Então, às vezes eu estou ali presa, numa acusação a alguém lá de trás, porque eu não acho que aquela forma que aquela pessoa, aquele avô, aquele pai agiu, seja a forma correta, né? Então, eu rompo com isso, fico aqui cheio de razão e acusando aqueles que estão lá atrás. E aí, o que a gente faz aqui com isso? Cobro do outro, né? Muitas vezes, aquilo que na verdade está dentro de mim, né? Estou cobrando dentro de mim. O que a gente faz é olhar para trás, olhar para quem a gente critica e olhar o amor que essa pessoa tem por nós, né? Que esse nosso sistema tem por nós. O sistema inteiro trabalha para salvar um, né? Quantas vezes o sistema inteiro familiar tá doente, está adoecido, está desestruturado para recuperar alguém que está excluído. Agora, É, esse olhar amoroso, muitas vezes a gente vê o nosso amor pelo outro, né? Olha como eu amo a essa pessoa. Eu estou aqui até repetindo a tragédia dela. Né? Tem até um exemplo legal, lembrei agora. Uma das primeiras clientes que eu tive, ela tinha. Oiê! Ô, lindão, ó. Eita. Então, uma das primeiras clientes que eu atendi, ela chegou com um monte de questões com relação ao casamento, inclusive. Estava tudo muito ruim, estava péssimo, ela achava que ia se separar, muito angustiada e tudo mais. E é muito legal porque quando a gente faz, principalmente quando a gente faz constelação, né? A primeira reação das pessoas é sempre negar o que é realmente a raiz do problema, né? Então, tudo que você pergunta, não, 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 não. Aí no meio fica, lembrei, né? Era assim mesmo. E aí ela começou a dizer que ela não ia conseguir ficar casada. E quando a gente colocava a constelação, o que a gente via era exatamente o contrário. Era um marido super ligado a ela, olhando diretamente para ela e ela empurrando o marido o tempo inteiro. E isso não entrava na cabeça dela de jeito nenhum, a situação não é essa. Aí lá pelas tantas ela solta, falando da mãe, voltando, a gente fazendo aquele esquema todo. Aí ela disse assim: ah, sim, a minha mãe se separou do meu pai quando ela tinha 40 anos. Eu já estou pertinho. Foi pertinho de quê? De se separar? Ah, não, de fazer 40 anos. Lá no inconsciente dela, ó, o que ficou guardado? Minha mãe se separou aos 40 anos.
Essa é a lealdade, o amor cego, né? Se a minha mãe se separou aos 40 anos, eu não tenho direito de ficar casada. Eu preciso me separar aos 40 anos. Na verdade, o movimento que ela estava fazendo era o que fosse possível e impossível para ver se ela se livrava do marido. Ela tinha que se separar aos 40 anos para ela ficar igualzinha à mãe dela, para a mãe dela olhar ela com muito amor e carinho. Ou seja, o meu amor Aí, por você, mamãe, como é grande. como Mas eu sou não vê o leal a amor, você, mamãe. mas não vê o amor da mamãe por ela. Será que a mamãe dela ia ficar tão feliz assim de vê-la separar de um marido que gosta dela, que quer ficar com ela, uma família com filhos e tudo mais, que estava tudo estruturado? O amor cego, na verdade, ele é o amor que olha só para você, né? O meu amor pelo outro. Não, você se prejudica, é a tal da autossabotagem que a gente fala, né, dentro da psicanálise. Você se prejudica para quê? Para ser olhado, né? Para se sentir de consciência leve. Né? Essa lealdade tem tudo a ver com a consciência leve. Se eu faço igual à minha família, eu estou de consciência leve. Não importa se a minha família me ensinou exatamente como eu não devo fazer. O ensinamento não precisa ser do que eu devo fazer. O ensinamento pode ser daquilo que eu aprendi como fazer de um jeito diferente. E nem por isso a gente deixa de agradecer tudo que aconteceu. Se aconteceu assim, vai me ensinar de uma forma ou de outra, né? Tem uma outra cliente minha também que foi excelente. Essa foi assim, uma revelação. Quando o quebra-cabeça fecha, que até ela deu risada na hora que ela viu o que ela estava fazendo. Ela tinha acho Hã. que quatro ou cinco irmãs, eram muitas mulheres, só eram mulheres na casa. Todas elas eram separadas do Ela- marido. Nenhuma era casada. A única casada era ela. E aí ela dizia: Não, meu marido não olha para mim, ele não tem mais, a gente não tem mais como ficar junto, porque tudo que eu faço não dá certo. E aí, na hora que a gente colocou a constelação, adivinha? Quem era que não olhava para o marido, né? Ela, né? E, a, e ela olhava para quem? Para a família de origem. Ela olhava para a mãe, ela olhava para o pai, para todo mundo, menos para o marido. O marido está aí te esperando. E ele bem calminho, assim, sabe? Esperando, aquela paz, assim, bem. Mas então quem é que não olha para quem? Olha só, eu tenho que ajudar minhas irmãs. Por que você tem que ajudar suas irmãs? Nenhuma delas é casada, nenhuma delas tem marido. Então, no final das contas, é difícil. Eu sou a pessoa que tem que dar um suporte para elas. Que suporte era esse? Para ser leal a vocês, irmãzinhas. Para eu pertencer, Eu posso marido, mas eu fico diferente de todo mundo, né? E aí a gente foi procurar, cadê? Tinha uma vozinha dela lá também que era sozinha. Então, olha aí, solidão. Outro tipo de lealdade com as questões financeiras, né? É, se na minha sim. E ótimo família você a falar desse. situação é muito difícil, é muito complicada. Minha família de origem, todo mundo ralou demais. Eu também tenho que ralar demais. Eu não tenho direito de ter dinheiro, eu não tenho direito de ter conforto, eu não posso prosperar, eu não posso ter sucesso. Tem um outro caso Ó, também, esse foi um dos grupos. Sim. então conta, conta. Não, só essa questão do dinheiro, né? Eu conheço uma família onde todos os irmãos têm uma situação, quase todos, né? Quase todos os irmãos têm uma situação financeira de pobreza, assim, vive, ganha ali para sobreviver e tal, tal. E um deles conseguiu enricar, ficar rico mesmo, numa posição assim muito confortável. E o que que eu observo? Que esse que conseguiu enricar, ele tem uma tensão tão grande que ele não consegue relaxar. A ciência é pesada, né? Opa, caiu aqui, caiu meu trem aqui. Então, Quem como que sabe faz ao ele vivo. quem sabe faz ao vivo. O trem cai, a gente retoma, né? Então, imagine, né? Ele conseguiu, porque é um movimento de sair da lealdade, né? De olhar para um sistema onde todos são pobres e ele conseguir romper essa barreira da lealdade que nos mantém iguais, que nos mantém de consciência leve, e ele pôde olhar para eles e dizer, ó,
eu vou fazer um pouco diferente. Eu sigo mesmo de consciência pesada. É que às vezes a gente pensa que para a gente fazer o que é positivo para nós, o que nos leva para o mais, isso vai nos deixar bem confortável. E é o contrário, né? A gente fica desconfortável quando a gente está fazendo diferente do nosso sistema, mesmo que seja honrando o nosso sistema. Então é necessário também suportar essa pressão. A vida, ela é maravilhosa, mas ela não é fácil para ninguém. Ela não está aí para passar a mão na sua cabeça. Ela está cheia de obstáculos. Exatamente. A gente pensa assim, né, por conta dessa consciência que se eu estou de consciência leve, é porque eu estou fazendo tudo certo. E às vezes a minha vida tá uma bosta, uma meleca, tudo fora de lugar, Caos. mas eu tô de consciência leve. Não, estou fazendo tudo certo. É igual o Décio fala pra gente, né, que as pessoas comumente chegam para eles e falam assim, olha, eu estou fazendo tudo certo, mas na minha vida tá tudo errado. Na verdade, a pessoa só está dizendo o seguinte: eu estou fazendo um monte de coisa, minha vida está toda errada, mas eu estou de consciência leve. E às vezes fala até sorrindo, né? Eu vejo isso muito na Não é? terapia. A pessoa está dizendo assim: nossa, você acredita que eu perdi tudo que eu ganhei? Ha, 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 ha. Eu falo, sabe, você está feliz? E você já observou que pessoas, quando vão falar que é porque eu sou bem-humorado. É porque eu sou muito bem-humorado, eu prefiro rir. do que chorar, mas está dizendo para o sistema familiar: olha, eu faço igual a vocês. Isso, igualzinho. Né? E às vezes a questão é até mais dramática, né? Eu tive um rapaz uma vez, novinho, casado, com filhinha e tudo. Aí a questão dele era a seguinte: eu disse, olha, eu consigo ganhar dinheiro, eu ganho até muito dinheiro, mas eu não consigo ficar com dinheiro. O dinheiro parece água na minha mão. Ao mesmo tempo que eu ganho, eu perco dinheiro. Aí a mulher dele falava assim, e aí ele gasta com qualquer bobagem que ele veja. A impressão que me dá é que ele parece que quer ficar livre do dinheiro. Aí, na hora que a gente colocou a constelação, eu falei assim, tá, na sua família tem, né, resumindo, né, tô contando resumidamente, na sua família tem alguém que perdeu tudo que tinha, ou que perdeu muito dinheiro, ou que teve um prejuízo muito grande? Não, na família não tem ninguém que teve isso, não. Tá bom. Passou mais um tempinho, aí ele falou assim, eita, é aquele negócio né, do, eita, lembrei, eu tenho um Acendeu a luz. tio, eu tenho um tio, mas tio vale. Esse tio vale. Eu tenho um tio que na época aí da ditadura, meu pai que conta essa história, ele até já morreu. Ele foi preso político, ele mexia com essa história de política. E confiscaram todos os bens dele. E aí isso tocou de uma forma nesse rapaz que ele se emocionou de verdade, sabe? Ele teve um, e aí, pronto, depois que ele falou isso e que a constelação já se moveu todinha, e aí a gente fez os movimentos lá necessários, e parece que deu assim, é quando dá aquele suspirinho, né? Parece que ele aliviou, entendeu? A peça que Aí alguém vai encaixa, né? perguntar. Aí alguém vai perguntar por aí, né? Que eu já estou até antevendo. Mas e aí, como é que faz? Aí, como é que faz? Olha para esse tio com muito amor, com muito carinho, e entrega para ele as pedras na sua mochila que não são suas, que são dele. Né? Você passou por tudo isso, para você deve ter sido muito difícil. Né? Eu vejo você, você está dentro do meu coração, mas eu não preciso fazer igualzinho. Me abençoe para que eu possa fazer diferente, para que eu possa ter dinheiro e usufruir do dinheiro que eu tenho. O meu contexto e a minha realidade é mais fácil por tudo isso que vocês passaram. Porque, gente, os antepassados passam por tanto perrengue, a gente tem que fazer valer a pena, né? Já pensou você batalhar, 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 para o seu filho depois dizer assim, não, tô afim não, eu quero mais aqui fazer igualzinho você, eu quero continuar batalhando, batalhando, batalhando. O Não, é Décio fala aquela que é velha uma história. figura, o Pode Décio é uma falar, eu figura acho que era isso. maravilhosa disso, né? Do Do alicerce, piano? né? Não, tem do Sim. alicerce, eu acho legal do alicerce. Ele diz assim, vem uma geração, aí vai lá e cava um buraco. Aí a outra chega e fala assim, não, não gostei desse buraco não, vou fazer outro buraco. Aí faz outro buraco, constrói um pedacinho do alicerce. Aí a outra geração
podia continuar dali daquele alicerce, né? Se quiser, podia até reforçar esse alicerce, mas continuar com o que já tem. Ah, não, ele fala assim, não vou querer esse alicerce aí, não, vou começar tudo outra Derrubar vez. tudo. Vou derrubar Ou tudo. seja, quando é que a gente vai construir alguma coisa? Nunca. Isso acontece muito no trabalho também, né? Entra Ana, uma. você falou aí, eu fui lembrando, olha o nosso contexto político, se não é assim, a gente É, vai, um político, né, um grupo vem, faz um monte de coisa, né, um monte de meleca, tudo bem, mas aquelas coisas boas que são construídas, quando o outro grupo vem, que é de um partido contrário, eles ninguém destroem presta. tudo aquilo, nada presta, invalida tudo, aí querem cavar de novo os buracos e a gente nunca sai do mesmo patamar. Isso Uma mesmo. lealdade também, né? A questão também da exclusão dos anteriores. Eu excluo Uhum. porque eles não são bons o bastante. Então, no momento que eu excluo, eu sou pressionado a repetir, né? Fazer um pouquinho pior às vezes. Quando o primordial, na verdade, o que que rende mais? Não é trabalhar todo mundo junto, né? As O leis que Bert Hellinger descobriu, elas foram baseadas na natureza, né? Na natureza dos relacionamentos. E é uma coisa primal, né? Lá dos nossos primórdios. Se a gente, se os nossos ancestrais lá, né, dos Uga-Uga, da Idade da Pedra, da Caverna, sei lá da onde, se eles não vivessem em grupo, a outra opção era a morte. E a gente traz isso dentro de nós. Só que hoje em Exato. dia, a gente se a gente se separar do grupo, talvez a gente não morra mesmo, né? Naquele sentido De literal, que fato. é o que acontecia nas cavernas. Não é o leão que vai passar e pegar a gente. Mas, na verdade, a gente tem uma vida muito mais difícil, muito mais escassa, né? A união traz abundância e a divisão traz escassez. Mas a gente muitas vezes insiste em trabalhar pela separação, né? Pela desunião, por um E trabalhar o que puxando para um lado e outro para o outro, né? e interessante você falar, né? Que os nossos recursos estão no outro, né? Os maiores recursos que nós temos são as pessoas. E, inicialmente, os nossos recursos, né, vêm do nosso sistema familiar. Então, no primeiro momento, onde a gente precisa buscar recursos, é lá. Lá Se na eu me nossa nego, família né? de Se eu me origem. nego. Então, hoje eu estava até conversando aqui com a nossa menina, ela tem 13 anos, né, a Isadora. Então, a gente estava falando sobre essa questão de recursos, ela falando que, ah, mamãe, mas será se eu vou conseguir alcançar o que eu quero? Porque o curso que eu quero fazer, será se eu vou conseguir passar e tal? E esses questionamentos, né? Aí eu falei, filha, a primeira coisa que você tem que cuidar agora é fazer a sua base. E o que que é a sua base? É estudar, fazer o que você precisa, né? O que está sendo recomendado pela escola, buscar conhecimento e tal. Aí fiz uma analogia, eu falei, e dentro do seu sistema familiar, o que que você precisa fazer agora? Você precisa olhar para onde? Você precisa se conectar com o quê? Aí ela falou, com a minha família. Eu falei, porque imagina que você seja uma árvore, né? Que você fosse uma árvore. O que que uma árvore primeiro tem que ter fortalecido? Suas raízes. Imagine uma árvore que está brigando com as suas raízes. Ó, não concordo com você não, porque você tem essa raiz aí torta. Para que você veio nascer nessa terra? Essa terra é muito roxa. Não tem o que eu quero. Não é o que eu preciso, é o que eu quero. Porque a gente sempre tem o que precisa, né? A terra tem lá o que aquela árvore, se ela nasceu ali, ali vai ter o que ela precisa. Então, falando com ela, né, fazendo essa analogia com a questão do sucesso profissional que ela deseja muito e que ela precisa construir uma base. No sistema familiar dela, qual que é a base? Ela cuidar das raízes nesse momento, né, que ela está novinha, com 13 anos. E aí eu fiz essa analogia com a árvore. Então eu trago para nós também, né? Ao invés de a gente ficar sendo leal às nossas raízes, digamos, repetindo, né? Uma folha querendo virar raiz, um galho querendo virar Cegamente, raiz, né? né? Então, quando eu tomo os nutrientes que vêm dessa raiz, essa seiva que sobe,
né? Da raiz para os galhos e depois para as folhas. Posso dar frutos muito mais suculentos. A árvore que está brigando com a raiz, ela não dá frutos. E se eu souber respeitar e honrar essas raízes e os galhos da onde eu venho, eu vou poder fazer o meu caminho numa boa. Né? Os galhos de uma árvore não crescem todos no mesmo sentido. Eles vão para sentidos diferentes. Eles partem do mesmo lugar. Então, isso também não é, muitas vezes as pessoas confundem, não é uma obediência cega. Honrar a nossa família de origem não quer dizer eu vou fazer exatamente do jeito que eles fizeram, exatamente do jeito que eles me orientaram, porque nós todos somos seres humanos, todos nós acertamos, todos nós erramos. Nossos pais também acertaram e erraram. Nós, como pais, também acertamos e erramos. Mas a gente recebe tudo isso que vem deles e pede para eles nos abençoarem. Ó, ao invés de crescer retinho assim, igual vocês cresceram, eu posso crescer para esse lado de cá? Ou eu posso crescer para esse lado de cá? Eu posso debandar? Me abençoa para eu fazer assim um tiquinho diferente, mas partindo da raiz e do tronco que vocês me deram. É isso, é simples, mas não é assim uma coisa. A gente passa a vida inteira fazendo de uma forma, né? E às vezes as pessoas, e eu me incluo muito dentro disso, porque eu sou muito imediatista, ainda sou muito. A gente quer que as coisas se transformem assim, né? E muitas vezes são anos e anos. Bert Hellinger fala que ele conseguiu realmente aprender e tomar a mãe dele com 90 anos de idade. 92, tá? 92, ai meu Deus! É o que eu falo, olha, Ana, o mais difícil o que eu tenho observado no meu caminho, não sei se você concorda comigo, mas o mais difícil que tem é mudar dessa postura interna, porque a nossa postura interna, ela vem aí formatada de muitas coisas, das crenças das nossas famílias, vem do nosso inconsciente coletivo, né, lá do nosso sistema, que vem do que a gente ouviu a vida inteira, vem dos grupos que a gente pertence, e aí eu vou me formatando. Sim. Então, de repente... Você já fez? Você é do pessoal do físico, né? RPG. RPG é alguma coisa postural da coluna, né? Reestruturação postural global, eu acho. Aí, pronto. Falei com a pessoa da área. Fazer RPG é doloridíssimo, gente. Eu já fiz 2 vezes na minha vida. E eu peço a Deus para não precisar de novo. É doloridíssimo. O que é? Eu comparo. Eu sempre falo assim, vai fazer RPG da alma, do espírito. Porque é isso. Você começou a pôr sua coluna de um jeito todo torto. Para voltar essa bicha pro lugar, gente, não é fácil, não. É difícil. Às vezes dói. Agora é simples o que você tem que fazer. Tá lá, o exercício nem é complicado, entendeu? Mas vai doer. Só que vai doer para depois você não sentir mais dor, para você andar elegante, para você ficar mais bonitona. Então, vale a pena ou não vale a pena? Ainda mais, olha só, quando, né, voltando aqui um pouco, eu cresci ouvindo dizer o seguinte, na minha família isso é uma frase muito comum. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Você já ouviu isso? Pau que nasce torto, morre torto. Ah, mas é assim mesmo. Então estão dizendo que eu faço igualzinho a vocês fizeram, né? Então quando... Lealdade, né? Lealdade. Então eu faço igualzinho, porque se eu faço igualzinho, eu estou garantindo o meu pertencimento. Então você falou a questão da desobediência. É preciso desobedecer. Só que desobedecer reconhecendo o que cada um que veio antes fez. Agradecendo e pedindo essa bênção, né? Para poder fazer um pouco diferente. Porque já imaginou se todos nós fizéssemos igualmente, por exemplo, se eu fizesse igualmente a minha mãe fez. Minha mãe teve 9 filhos, né? Morava na roça, com aquela peleja ali toda. Imagine se eu também decido ficar lá, casar com um homem de lá, ter 9 filhos e tal. Mas o meu movimento de lealdade, ele é um movimento, Ana, que me puxa para trás. Um dia o Décio olhou para mim e falou assim, você é uma filha muito leal. Aí eu achei ótimo, né? Aí você ficou feliz. Eu fiquei toda cheia. Eu falei, puta merda, sou assim, né?
topo, porque eu pensei, não, ser leal é um negócio muito bom, tô obedecendo a minha mãe, e eu sempre fui uma filha muito obediente mesmo, sabe? Se minha mãe, até mesmo agora, recente, minha mãe falava alguma coisa, aquilo tinha um peso tão grande. Ó, só para você ter uma ideia, uma vez eu fui para lá e eu tinha feito uma dieta e eu tinha perdido peso, eu tava magrinha, sabe? Aí chegou lá, eu tenho mais duas irmãs mulheres. Elas estavam assim bem gordas, assim, sabe, bem corpudas. Aí minha mãe olhou para mim magrinha, ela falou assim: "Minha filha, você tá magra demais, nem parece que é irmã das outras". Tá Cara, doente? sabe o que que aconteceu? Eu voltei de lá 5 quilos mais gorda. Aí Por esse é um tema lealdade. legal, viu? Esse é um tema legal de trabalhar. A gente tem Pois muito é. disso, né? O que que a Então, gordura significa e ficar magrinho significa o quê? Tá com fome? Ó, lealdade. aí hoje, só assim para falar essa questão da lealdade, né? Eu estou rompendo com a minha lealdade, mas como a gente acabou de falar, isso não é um movimento que a gente faça assim, né? De um dia para a noite. Aí hoje, Exatamente. eu tenho dois movimentos muito interessantes. Um movimento é o seguinte: eu não gosto de armário cheio, eu não gosto de geladeira cheia, eu não gosto de guarda-roupa cheio, eu não gosto de nada cheio, sabe? Quando, Uhum. quando tá ali muito cheio, eu me sinto incomodada. E ao mesmo tempo eu adoro ir no mercado fazer compras. E quando as coisas vão acabando, aí eu tenho uma tendência de ficar, por exemplo, tem um shampoo que está acabando. Aí eu fico numa tendência de não usar muito para aquilo render, Para não deixar sabe? acabar. Eu fico segurando para aquilo não acabar. E ao mesmo tempo, quando tem muita coisa, eu me sinto incomodada. Aí hoje, interessante que a live vai movimentando, o tema da live ela vai nos movimentando internamente. É interessante isso que eu tenho observado. É, Aí hoje, ela- aqui no pé do fogão, fazendo o essa almoço. live, essa live surgiu disso, né? Uma conversa nossa. Exato. Aí estava aqui fazendo o almoço, aí olhando para isso, né? Tinha muita coisa aqui de algumas coisas e tal, e aquilo, eu com uma vontade que aquilo acabe, porque aquilo, ter muito daquilo me incomodava. Aí eu fiquei olhando para isso, eu falei, gente, de onde vem isso? Por que que existe esse movimento? É meio que paradoxal, né? Quando tá acabando, eu regro para poder não acabar, e quando tem muito, eu me incomodo. Aí, Ana, a resposta veio na hora. A minha avó materna. A minha avó materna, ela passou muita necessidade, passou muita fome, inclusive, né? Que ela nasceu na seca do 15, lá no Ceará. Foi a seca, assim, devastadora. E, assim, depois a mãe dela morreu muito cedo, deixou um bando de irmãos para ela, que era mais velha, cuidar. E aí, eles tinham que sobreviver, assim, de caça, que um irmão dessa minha avó, ele saía para caçar animais silvestres, né? E aí, no dia que ele trazia alguma coisa, tinha comida. No dia que ele não conseguia, não tinha comida. Então, assim, realmente uma família que passou muita fome. Então, o meu avô, o que casou com ela depois, ele era muito rico, né? Então, ele lá levando mantimentos para a serra, ele conheceu a família da minha avó e convidou essa família. Ele fez amizade lá com o pai da minha avó, que estava viúvo. Então, ele convidou eles para virem morar nesse lugar que meu avô tinha comprado, que era um vilarejo, foi onde eu nasci. Fez o convite para que eles viessem morar nas terras dele para, né, cultivar ali. Meu avô estava precisando de pessoas para morar lá. Ele estava populando aquele lugar. Então, eles vieram. O nome do lugar é Santo André. Aí o pai da minha avó ficou meio em dúvida, né, de ir e tudo, mas aí ele foi se aconselhar com alguém próximo, aí a pessoa falou, bom, se o nome do dono desse lugar é Manuel Bento, e se o nome do local é Santo André, só pode ser uma coisa boa, o senhor pode ir. Abençoado. Aí, abençoado. Então, o pai da minha avó, que é o meu bisavô, desceu a serra com a família e foi ser morador desse homem que viria a ser o meu avô, que veio a ser, né? O que aconteceu? Minha avó foi trabalhar na casa dele como empregada doméstica. E aí,
que acontece? Meu avô fica viúvo. A mulher dele, a primeira mulher dele, morre de parto. E daí ele, um mês depois, casa com a minha avó, com a empregada, né? Porque já cuidava dos filhos dele. Então, segundo o relato dele, é que eu fui procurar uma mulher que pudesse cuidar dos meus filhos, né? Eu estava procurando, era uma mãe para os meus filhos, não era uma esposa. Mas eu acho que ele já olhava, era para ela de rabo de olho, sabe? Então, o que acontece? Minha avó veio de um extremo, né? De uma pobreza extrema para uma vida de muita abundância. Coisa que ela nunca tinha experimentado antes. E aí a minha avó sempre foi uma pessoa assim que não passava alguém na casa dela pedindo algo que ela não tivesse para dar. Era uma terça de feijão e ela dava tudo escondido do meu avô, sabe? Ela botava no saco e dizia, meu filho, está aqui pela cozinha, que é pro pai velho não ver. Que ela chamava, olha só, chamava ele de pai velho. Porque ele era bem mais velho que ela, né? Então, assim, ele era um português, assim, bem branco, grandão, e ela baixinha, mistura de índio com negra, sabe? Com negro. Então, assim, essa é a história da minha avó materna e como que eu vi hoje a minha identificação com ela. Então, eu olhei para ela e falei assim, pode falar. Quando a gente monta esse quebra-cabeça, o caminho também fica mais suave. Tudo bem, eu faço isso por quê? Eu já sei, né? Para que eu faço isso? E aí eu não preciso mais fazer. Ou quando eu fizer, eu vou lembrar da minha avó e vou lembrar do amor que eu tenho por ela. Tá tudo certo. Né? Isso não é uma coisa que te impede de viver, né? Não. Então, o que eu disse para ela hoje, né? Porque, assim, eu tenho esse movimento, né? De ser muito generosa. Quando alguém me pede alguma coisa, o meu movimento é de dar. Claro que hoje eu dou aquilo que eu posso, eu faço aquilo que eu posso. Eu tenho aprendido também. Então, hoje eu falei para a vovó assim, né? Eu falei, vovó, me olhe com carinho, se eu puder ficar com aquilo que eu ganho, se eu puder puder ser abundante e que também, todas as vezes que eu for generosa com alguém, eu vou estar sendo generosa junto com você. Então, assim, menina, eu tô até emocionada. Isso para mim foi, assim, libertador e de ver também o quanto que eu né, a questão da lealdade, né, de me movimentando ainda. Mas, assim, é muito gostoso quando você tem ferramentas para enxergar isso e poder olhar com carinho e dizer, vovó, me abençoa hoje. Tanto, ó, para você ter uma ideia da lealdade, minha avó casou com um homem branco. Aí eu tenho uma pinta, assim, aqui perto do seio, que é uma pintinha vermelha. E aí minha avó dizia assim, ó, mulher morena que tem essa pinta vermelha vai casar com homem branco. Olha só, eu casei com um homem branco de olho verde. Muito, né? Mas são coisinhas que a gente não percebe que a gente está repetindo. Tem alguém deixa eu ver que está perguntando. Deixa eu ver aqui. Fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Deixa eu ver se... Responde, não vou conseguir puxar a pergunta. Deixa eu puxar perguntando aqui. Assim, se a repetição é a lealdade. Se essas repetições são lealdade. A gente precisa, eu acho que precisa pontuar o seguinte, existe uma linguagem para cada, vamos dizer, para cada meio em que você vive, né? Dentro da constelação existem palavras que a gente usa que não estão no nosso sentido do dicionário, tá, gente? Então, a lealdade dentro da constelação, ela tem a ver com isso, com você repetir padrões de outras pessoas para continuar pertencendo. Um dos casos é repetir padrões de outras pessoas. Então, as repetições, por exemplo, existem famílias que têm filhos, por exemplo, homens que com 30 anos de idade se matam, se suicidam. E até que se chegue a isso, ao motivo disso estar acontecendo, isso, de repente, continua a se repetir. Às vezes não é por vontade própria, às vezes são doenças que aparecem, mulheres que morrem de parto com tantos anos, ou no primeiro filho, mulheres que perdem o primeiro filho. Então, tem vários padrões de repetição. Quando a gente começa a olhar e perceber assim, que coincidência, né? Aconteceu com a mãe, com a avó, com a filha, com a neta. Eu conheço, por exemplo, um caso que a filha, vamos lá para trás, né?
era uma senhora, a filha dela, com 15 anos, engravidou, se casou. A neta dela, com 15 anos, engravidou, se casou. A bisneta dela, com 15 anos, engravidou e se casou. Então, elas eram todas muito jovens, com netos, ela até com bisneto, e todas na mesma idade. Então, você não pode dizer que foi uma coisa programada, né? A mocinha, estou com 15 anos e agora eu vou fazer. Não, está lá dentro do seu inconsciente. Mas é uma forma de ser leal. Né? Se foi sofrido para uma, as outras começam a repetir para fazer com que aquilo ali novamente se integre e a pessoa seja novamente incluída dentro do sistema. E tem vários casos diferentes, né? E a gente precisa observar aqui como que cessa a lealdade. Quando a gente traz isso, quando alguém olha e inclui isso, porque o que faz a gente ficar repetindo é um julgamento que há, né, dentro do sistema, um julgamento àquele comportamento. Existe uma exclusão, porque sempre que há uma exclusão, em um dado momento, aquilo que está excluído vai ser convidado a ser trazido de volta, não é isso? Exclui por vergonha, né? Às vezes por pavor, né? Um assassinato. Ninguém conta que aquele assassinato aconteceu. Aí, de repente, essa mesma família, ou vai ter um caso de alguém que vai assassinar alguém, ou ser assassinado. O que é isso? Traz à luz aquilo. Geralmente, quando se repete, alguém na família se lembra. Nossa, aconteceu há muitos e muitos anos atrás uma coisa parecida. Né? Então, é uma forma de incluir. E enquanto não se inclui, as coisas continuam se repetindo. Às vezes, não exatamente da mesma forma, né? Existem formas diferentes de você continuar tendo essa lealdade, né? Honrando. Mas o mais interessante, Ana, é que o sistema ele avisa e as pessoas elas percebem, só que elas acham que não é, que é coincidência. Por exemplo, às vezes nasce um tio, teve um destino muito pesado lá, né? Vou dar um exemplo aqui que tem na minha família, um tio alcoólatra, né? Esse tio teve um destino muito pesado, alcoólatra e tudo. Aí nasce um sobrinho, pequenininho, aí esse sobrinho já vem, eu já escuto as tias dizerem assim, mas esse menino parece aquele tio. Tem os mesmos comportamentos de quando aquele tio era criança, né? Então ali já é um sinal, já é um sintoma de que aquele tio que está excluído está sendo trazido de volta por aquele sobrinho ou um avô. Eu atendi um cliente um dia desse e ele trouxe uma questão bem interessante. Quando a gente já estava separando aí do terceiro relacionamento, né? Não consegue prosseguir nos relacionamentos amorosos. Aí a gente foi investigar e tudo, a gente chegou no vovô. E ele tem, inclusive, o mesmo nome do vovô, né? Aí eu falei, nossa, que homenagem. Aí ele falou, mas o meu avô não tem nada para se homenagear. Aí eu falei, nossa. Aí quando a gente foi ver, o vovô teve várias mulheres, sabe? Foi aquele homem lá do Nordeste que serviu muito a vida. Deve ter tido aí uns 15 meninos, sabe? Muita vida é ótimo. Dom Juan do Nordeste, pensa. Então, assim, quando eu trouxe isso à luz, né? Eu falei, olha só, a chave para você tá no vovô. Ele falou, pois vai morrer essa chave com ele. Ele vai morrer com essa chave. Eu falei, tá tudo certo. Mas eu não fiz nenhuma gota do que meu avô fez. Eu falei, tudo bem, para você, nesse contexto, você pode fazer um pouco diferente, mas imagine se você estivesse lá no contexto do vovô. Então, assim, uma acusação severa acaba que ele é convidado. Na verdade, não é uma acusação só dele, é uma acusação do sistema com relação a esse homem. Na verdade, ele está mostrando o amor dele pelo avô, repetindo o que ele faz. Mesmo que da boca para fora ele esteja criticando, né? Mas no fundo é um profundo, né? Para trazer de volta. Então você pode amar o seu avô do jeitinho que ele foi, né? O contexto dele, como você disse, era outro, era diferente. E deixa ele com o que é dele. E você só precisa carregar o que é seu, não precisa carregar as pedras do vovô, né? Agora eu fico vendo o tamanho, porque assim, é o amor cego e tudo mais, mas o tamanho da nossa arrogância, né? Querer acusar um vô, imagine, é uma folha acusando a raiz da árvore. Olha só, você aí não fez o negócio direito, por isso que eu tô aqui uma folha seca. É você que não tá pegando a nutrição. Olha só temos 26 minutos de live, 26 segundos de live.
Ai, Gana, grata a todo mundo. É só para dar tchau, né? Eu perdi aqui o tempo. Um beijo para todo mundo que veio. Para você e para todo mundo que participou aí, ó. Minhas amiguinhas beijo, vieram. gente. Oi? Beijo. Beijo, Minhas beijo. amiguinhas vieram. Um beijo. Ótimo.